E eu fui acompanhando isso, por isso que foi ruim pra mim também, porque eu já estava num processo de trabalhar com autoconhecimento e eu vi o rosto dele se transformando. Ele ha. E hoje a gente se fala muito da questão da persona no stand-up. Que é quase como um personagem, não é? E tem muito humorista que faz questão de diferenciar de... Não, isso que eu falei no palco é a minha persona. Não significa o que eu realmente... Não é uma opinião minha, é uma opinião da minha persona. Tudo. Sim. Essa regra, então, foi quebrada? Tem hoje em dia realmente essa questão de persona? Ou persona é um personagem dentro do stand-up? Eu vou dizer o que eu acho. Por que se fala em persona? Porque realmente o que a gente faz no palco não é o que a gente vive na vida. Não é a nossa opinião pessoal. E nunca vai ser. A comédia, ela tem uma técnica, certo? Tem o aumento, o exagero, tem o absurdo. E é preciso disso para que a gente consiga fazer as pessoas darem risada. Então, se a gente vai contar a nossa vida, o nosso cotidiano, não tem graça. Então, nesse sentido é que a persona entra. Quando a gente tá fazendo algo que a gente não faria na vida, entendeu? Ou quando você amplifica uma ação. Exatamente. Foi tem engraçado. Que ser absurdo. Tem que ser absurdo. O que aconteceu foi engraçado, ok. Mas se eu contar do jeito que foi realmente, foi engraçado pra mim. Eu vivenciei, pra quem tá ouvindo. Que não são reais, né? Então eu tenho que amplificar, eu tenho que exagerar, eu tenho que botar uma magiazinha ali pra funcionar. E eu acho que nesse sentido é que entra a história da persona. Agora, o que cada um vai fazer com isso? Se tem no meio disso um psicopata que vai usar coisa pessoal, aí não tem o que fazer, entendeu? Mas eu acho que a persona, ela entra nesse sentido. Por exemplo, o que a gente fazia no Fritada não era o que a gente pensava das pessoas. A gente não queria sair fazendo bullying com as pessoas no dia a dia, né? Um bullying cômico. Sim. Mas aquilo é um bullying cômico. A gente pega as piores coisas da pessoa que ela odiaria que falassem dela e transforma isso em piada e faz em tom de homenagem. Mas é por conta desse estado. É uma premissa ali já pré-estabelecida, que a pessoa que vai, ela vai sabendo exatamente, ela aceita participar daquilo, então ela sabe que vai ter aquilo, né? E as pessoas... Pressupõe-se que ela vai aceitar. Exato, Você fez quais fritadas, ô Marcela? Você estava ali nas primeiras, né, do projeto. Você lembra de alguma? Sim, a Rita Cadillac, o Miele, o Henri Cristo, tem mais, o Alexandre Frota... Algumas. Você lembra de alguma história de bastidor, assim? Porque me parece que o Miele não entendeu muito qual era a questão, né? A do Miele, agora que ele faleceu, dá pra gente falar, né? Dá pra falar, vamos... Imagina, amanhã chegou o processo da filha dele. Não, mas o Miele... E aí, isso que eu falo, que eu acho que é uma coisa que o brasileiro ainda precisa entender, integrar na mente, que o americano já não tem esse pudor, né? Sim. Que é entender que isso é profissional, que não é pessoal. E a princípio o Miele falou, não, vamos fazer, tá tudo lindo, nananã. E todo mundo fazendo piada com o fato dele gostar de beber, porque ele bebia. E tem várias histórias dele. Era uma característica muito forte dele, o fato dele beber. E ele, do início até o meio, foi tudo bem. Só que ele tava bebendo. E aí ele foi, de repente, e eu fui acompanhando isso. Por isso que foi ruim pra mim também. Porque eu já tava num processo de trabalhar com autoconhecimento e eu vi o rosto dele se transformando. Ele Ô Marcela, quando essa transformação... Quando essa transformação foi acontecendo, você já tinha feito as suas piadas ou você ainda estava na fila pra fazer? Porque é uma situação muito diferente de... Eu já fiz a minha parte e ele tá puto. Eu não lembro. E eu, provavelmente, se eu vi, eu devo até ter tirado coisa. O que não precisa. Não tô falando que comediante tem que fazer isso. Mas pra mim, ver a pessoa sofrendo já perde a graça. Porque eu falo, cara, ou você entra na brincadeira ou você não entra. Você vai sofrer, eu não quero que você sofra. Não quero fazer você sofrer, entendeu? Mas ele começou a sofrer e do meio pro final ele tava muito mal. E aí diz a lenda, eu não vi isso acontecer, que ele foi pro camarim dele e ele quebrou o camarim todo.
Mas eu vi o processo dele se transformando e ele ficando muito mal mesmo. E aí eu falei, não vai acabar bem isso. Mas eu não imaginei que ia acontecer, né? E foi pesado. Foi pesado. E o Miele, ele era um cara tão divertido, né? Assim, então, e um querido também, muito, né? Muito querido. Eu não queria ver ele sofrendo, entendeu? Que pena eu imaginei que isso o The Noite fez uma homenagem, né? Porque teve os 44 anos do SBT e eles fizeram um coquetel, uma homenagem ao programa Coquetel que ele fazia. Né? Sim. Nossa, das frutinhas que tinha, né? As primeiras mulheres frutas, né? Agora senhoras, né? A gente senhoras, mas são bonitas as eu conheço uma delas também, tá linda. O Fritada é um projeto que eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo que eu acho muito legal, eu me penalizo muito, primeiro de ver como o Diogo Portugal, ele se doa para esse projeto. Eu amo Fritada. E eu amo Fritada. Porque eu adoro eu já fiz algumas colaborações por Fritada e eu amo fazer o tipo de piada do Fritada. Eu gosto também. Muito bom. Mas eu me penalizo muito porque você vai nos Estados Unidos, você vê o Fritada é um programa, o roast lá é muito tradicional. E, cara, você vê fritadas antigas, assim, roasts antigos, que era tipo o presidente dos Estados Unidos participava. Demais, sabe? Né? Que era o Ronald Reagan, foi um grande ator mas aqui no também. Brasil ninguém não vai ter disso, porque é o pessoal isso não que sabe. O brasileiro, ele não sabe brincar nesse sentido, sabe? Não, então, caramba, os caras conseguiram botar o Frank Sinatra fritando o Ronald Reagan nos Estados Unidos, que era o presidente. Sabe? Tem até uma piada maravilhosa que o Ronald Reagan era ator antes de ser presidente. E um dos fritadores fala, eu acompanhei a carreira do Ronald Reagan, eu vi ele, foi um péssimo ator, e agora ele desempenha o pior papel da sua carreira, que é o de presidente. E no Brasil, a gente vê a gente não pode fazer Kleber Bambam sendo fritado, sabe? Eu também participei do Bambam também, foi forte. Essa disparidade, assim... A gente não pode fazer piada no Twitter de política, mas a gente não consegue. E você sabe que eu vou contar uma história pra vocês, acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum. Eu me vinguei com Fritada. Ninguém sabe. Diga, como? Como? Porque eu tava naquele show das meninas, né? Que os meninos foram lá. O show da confusão. Da confusão. Sim, eu tava, né? Babado, eu lembro e aí, disso. beleza, teve aquela confusão e tal, né? E aí, às vezes o jogo me chamava e às vezes eu me oferecia. E eu sabia os que eles iam participar. Então, eu oferecia piadas pro Fritada pra quem ia fritar eles. Entendeu? Foi uma vingancinha. Com piada, foi, inclusive. Aí eu tive a oportunidade de contar para um deles isso. Eu fui num FDP, que está sendo feito no iFucking, lá no bar, né? Não mais na TV. E ele era meio que um comentarista, e ele estava no dia. Quem que era? O Cássius. Aí eu contei para ele, falei assim, olha, eu vou te contar uma coisa, já que passou, agora eu vou te contar. Eu me vinguei de você, sabia? Ele falou assim, Eu falei assim, Você viu, sabe o pessoal que te fritou? Para muitos deles eu dei piada. E você... Aí ele falou, por exemplo, ele foi falando as piadas. Aquela piada tal. Eu falei, fui eu que fiz. Mostrei para ele, eu falei, eu me vinguei. Beth, que legal saber desse diálogo, assim. Então, realmente, passou essa situação? Assim, cara, eu acho assim que vida segue, sabe? Teve lá uma questão e tudo mais, mas... acabou. Nem existe mais a dupla e tal. E cada um tá seguindo sua vida, assim, você vê sabe? uma cumba forte de vocês, né? Eu nem sei, você tem uma se ideia, virou contra o outro. Você tá vivendo certo. É isso. Que bênção que você não sabe. Mas eles eram comediantes. Não, eles são comediantes. Não, eu vou falar pra vocês. Eu acho que assim, existe uma coisa que a gente tem que separar, né? O pessoal no dia, eu fiquei muito mais assustada do que qualquer outra coisa, né? Depois eu fiquei tentando entender o que aconteceu, em que papel que eu estava ali, né? E aí, quando eu descobri que eu estava no papel de uma pobre coitada, eu fiquei muito mal, porque eu não queria estar nesse papel de pobre coitada, né? A desamparada que não consegue fazer um show lá se não tiver um head... Enfim, eu tive uma questão ali e eu não queria estar nesse papel. Isso me deixou mal, de verdade, assim, né? E aí... depois, assim, cara, eles são comediantes também. Um deles, o Cássio, já tinha feito show
não ria se for capaz. Então, assim, no dia que eu fiz o FDP, não me avisaram que ele ia estar lá, entendeu? Foi surpresa. E aí eu acho que fizeram isso já com a intenção de, ela vai fazer um escândalo. Eu cheguei lá e fui uma lady. Que bom. Porque eu sou elegantérrima. Exato. E eu cheguei, cumprimentei, parabenizei que ele tinha acabado de ser pai, eu apertei a mão dele e aí eu contei essa história para ele. E ele também foi muito... Super, foi um fofo. E tudo certo. Ele é um ogro, mas ele é legal. É um personagem, cara. Mas ele tenho certeza que na casa dele ele fica de 4, entendeu? É a mulher que manda. Com certeza. Inclusive foi esse o motivo do fim da dupla. Que é uma mulher Você viu quem manda lá, exatamente. Não é? Esses caras muito, eu sou machão, eu sou mulher, é tudo pau mandado. Exatamente, capacho do amor. Exato. Não, Cássio Ogro é um capacho do amor e eu tô querendo trazer ele aqui. Caramba, você viu isso que foi falado nesse corte? Que fofoca boa. Eu aposto que você não sabia dessa. E olha só, papo igual esse que você acabou de ver, tem um monte aqui no canal. Então sai procurando por aí que com certeza você vai ouvir mais histórias que você nem imaginava. E aproveite que está por aqui e se inscreva também no nosso canal, ative as notificações. Valeu!